Lição número 222. Deus está comigo. Eu vivo e me movimento nele. Deus está comigo. Ele é a minha fonte de vida, a vida dentro de mim, o ar que respiro, o alimento que me sustenta, a água que me renova e me limpa. Ele é o meu lar, onde vivo e me movimento. O Espírito que dirige as minhas ações, que me oferece os seus pensamentos e que garante a minha proteção de todas as dores. Ele me cobre com benignidade e cuidados e conserva no amor o Filho que ele ilumina e que também o ilumina. Como é quieto aquele que conhece a verdade do que ele diz hoje. Pai, não temos outras palavras em nossos lábios e mentes, senão o teu nome ao ouvirmos em quietude a tua presença agora e ao pedirmos para descansar por um momento contigo em paz. Bom, todas essas lições têm o objetivo do reconhecimento total da realidade. E ao reconhecermos a verdade sobre o que somos, que descansemos então nisso, nesse reconhecimento. Que coloquemos a nossa certeza, a nossa fé, a nossa disposição na experiência. Que confiemos que a experiência é a verdade e não a nossa percepção. Deus está comigo. Ele começa assim, né? No próprio título dessa lição. Deus está comigo, eu vivo e me movimento nele. É a experiência da nossa realidade. Isso é a experiência de unicidade, de totalidade, de ter a vida de Deus, de ser como Deus, de ser imutável, de ser invulnerável, de ser eterno, de ser completo e de ser tudo o que existe. É a totalidade. Eu já estou começando esse comentário, né, tentando descrever essa experiência, para que você não se engane, achando que essa lição ela está falando com o corpo, com a imagem, está falando com a pessoa, com a Bruna aqui. Porque essa lição pode gerar uma confusão, ela é extremamente simbólica. Quer ver? Deus está comigo. Você pode achar que Deus está com a pessoa, não é? Indo onde a pessoa vai. Vai no mercado e Deus vai junto. Vai no shopping e Deus vai junto. Que nem quando eu saio lá da casa do meu pai, né? E ele diz assim: vai com Deus, tchau, vai com Deus. E eu sempre fico quieta. Mas esses dias eu disse: pai, Deus é. Eu sou nele. É impossível não estar com Deus. E ele riu e ele disse: é mesmo, é mesmo. É impossível não estar com Deus, porque Deus é tudo o que existe. E se eu existo, eu tenho que existir nele. Eu tenho que estar nele, ser um com ele. Ser tão misturado, tão unido a ele, que não tem como distinguir o que é ele e o que sou eu. Não tem ele e eu, percebe? Isso é, eu vivo e me movimento nele. Quando diz aqui no texto, que por sinal, né, esse texto é muito parecido com os Salmos lá na Bíblia, você percebeu isso? Na lição anterior ali eu já percebi. Mas enfim, quando diz aqui, ó, ele é o ar que eu respiro, é o alimento que me sustenta, é a água que me renova. Obviamente não está falando que Deus é o ar que sai aqui dos meus pulmões. E também não é o ventinho que bate no meu rosto. Não está falando que Deus é o alface, que Deus é o aipim, é a batata. Deus não é a vaca, a galinha, o porco. Deus não é o arroz e o feijão que sustenta o corpo. E ele também não é a água que sai na torneira, ele não é a água que sai do chuveiro, não é a água do rio, do mar e nem da privada.
Mas como eu disse, isso são símbolos, símbolos para falar que Deus é o nosso sustento, só Deus. Ou seja, Deus é, o arroz e o feijão não é. Deus é, a água e o ar não é. Ele está dizendo que não dependemos da comida, nem da bebida e nem mesmo do ar. Agora, você precisa entender que estamos fazendo aqui um discernimento entre a vida e o corpo, entre a realidade e a ilusão, entre a eternidade e o passageiro. Portanto, eu não estou dizendo, assim como essa lição também não está dizendo, que o corpo não precisa se alimentar, não precisa tomar água ou respirar. Mas que a vida que não é o corpo e nem está no corpo, que a vida não depende dessas coisas, porque a vida é imutável. A vida não pode ser afetada. A vida é a vida, ela não morre. A vida é Deus. E aí o texto continua. Diz assim: Ele, Deus, né? É o Espírito que dirige as minhas ações e que garante a minha proteção de todas as dores. Mais uma vez, é preciso frisar que não estamos falando do corpo. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois continuo sendo como Deus me criou. Lembra? Lembra das nossas 20 revisões que tivemos agora e que foram baseadas nesse pensamento central? Então, a nossa certeza tem que estar nisso, nesse pensamento. E estando nisso é que eu vou ler essa lição, é que eu vou ouvir, é que eu vou ler a própria Bíblia e ter então a compreensão da verdade. Porque o corpo, ele é diferente de Deus. Ele não compreende a Deus. Então, ele dirige as minhas ações, como diz aqui. Não é Deus, não é o Espírito Santo dirigindo a Bruna, entenda. Não é Deus guiando o corpo, guiando a pessoa a fazer tal coisa no mundo. Não é Deus, não é o Espírito Santo guiando a sair daqui e ir para lá, a fazer tal coisa porque isso vai ser o melhor para essa pessoa. Não. Dentro da ilusão, tudo é ilusão. Não tem melhor ou pior. Tudo é o mesmo. É ilusão, é irreal. Só o que tem são as vontades das crenças, isto é, o medo tomando decisões. Mas aí, o observador atento sabe que essas vontades são ilusões e decide baseado nisso, sabendo que não tem o melhor ou o pior, só tem Deus. E eu vivo e me movimento nele. Então, tudo é perfeito. Na continuação diz: Ele garante a minha proteção de todas as dores. Mesma coisa, a vida é protegida. E não é que tem uma proteção sobre a vida, uma mão estendida sobre a vida, ou um olho cuidando e observando tudo. Mas a vida é Deus. E ele é imutável, inatacável. Ele não pode sofrer. A vida não pode sofrer. O nosso ser real, o que somos de verdade, não pode sofrer. Isso não tem a ver com o corpo. As promessas de Deus não têm a ver com o corpo. E isso é tão claro como uma manhã ensolarada. Você já viu um corpo que não sofreu? Já? Você já viu uma pessoa que não sofreu alguma dor? Você já viu um corpo, alguém que não morre? Não. Então não adianta ficar acreditando que as promessas de Deus é para a pessoa, é para o corpo, porque não é. No mundo, todas as coisas estão suscetíveis a todos. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer um. E muitas delas têm a ver com as tuas más escolhas dentro do mundo
e outras, né, são por ressonância mesmo. Mas ninguém está imune aqui. Não tem um Deus que me protege aqui nesse mundo. Mas tem um Deus que me fez ser como Ele, que me fez dele e na qual eu existo e me movimento nele. E isso, essa existência, é que não pode ser mudada, é que não pode ser tocada, é que não pode sofrer. Essa vida que compartilho com Deus, que é o meu ser, é que é coberta com benignidade, cuidados e amor. Não porque tem um Deus cuidando e protegendo e dando amor. Não. Mas porque isso é tudo o que é. O resto é ilusão. É uma percepção equivocada, é uma imaginação. Então, ponha a tua fé nisso, nessa experiência. O fundamento, a base, a certeza tem que ser a totalidade. E dela, dessa certeza inabalável de que não tem separação, de que você é um com Deus agora, seja o perdão. Seja essa percepção corrigida sobre todas as coisas no mundo.